Olá, alunos do oitavo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos continuar o capítulo que fala sobre matéria e energia. Bom, na aula passada a gente viu a matéria, né, que era tudo aquilo que tinha massa e ocupava um lugar no espaço. A gente viu as propriedades da matéria, então propriedades gerais e propriedades específicas. Hoje nós vamos estudar a energia. Então, a energia é a capacidade de o corpo realizar um trabalho, ou seja, uma ação, certo? Então, trabalho é qualquer ação que o nosso corpo vai realizar. Bom, nós temos diversos tipos de energia. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. O primeiro deles é a energia cinética. A energia cinética é um tipo de energia que o corpo possui quando ele está em movimento. Então, resumindo, é a energia dos movimentos dos corpos. Ela pode ser medida pela forma EC, né, que é a energia cinética, que normalmente a unidade de medida é em joule, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, aplicando essa forma, eu consigo identificar, né, a energia que está sendo aplicada naquele corpo naquele determinado momento. Então, como mostra aí a imagem, né, no caso de um acidente de carro, para mim saber a energia que aquele corpo foi lançado para fora do carro, eu utilizo essa forma. Outro tipo de energia que eu tenho é a energia térmica, que é aquela energia de troca de calor entre os corpos. A ciência responsável por estudar a energia térmica é a termodinâmica. Então, aqui como tem na imagem, nós podemos ver que os corpos estão sempre trocando calor. Então, por exemplo, quando a gente está sentindo frio e a gente coloca um casaco, um agasalho, o que é que vai acontecer? Ele vai passar para o seu corpo a temperatura daquele tecido. Então, se ele estava quente, você vai se sentir mais aquecido. Então, você vai trocar de calor, né, com os corpos. No caso de o ferro de passar também, ele vai trocar calor, né, do ferro com o tecido que você vai engomar. Então, isso é um tipo de energia térmica. Nós temos também a energia sonora, que vai se propagar por meio de ondas sonoras. O principal receptor da energia sonora é a orelha, né? A gente viu desde lá do sexto ano que a nossa orelha ele é formada por, né, uma orelha externa, uma orelha média e uma orelha interna. Então, a orelha externa vai captar os sons, a média vai converter esses sons, né? E a orelha interna vai terminar a recepção desse som, certo? Então, todas essas três etapas da nossa orelha vai ser responsável por converter os estímulos do meio em som, para a gente captar os estímulos. Nós temos outro tipo de energia, que é a energia luminosa, que ela é captada por meio de ondas eletromagnéticas que vêm da radiação solar. Então, a gente sabe que o Sol, né, é a fonte de luz mais forte que a gente tem no planeta, né? E essa energia luminosa é uma das mais utilizadas, né? Então, a gente precisa da energia solar para as plantações, a gente precisa da energia solar para a iluminação, a gente, em alguns locais, usam essa energia solar para converter em energia elétrica, né, por meio das placas solares. Então, tudo isso é muito utilizado no nosso dia a dia. E aí, por fim, nós temos a energia elétrica, que ela é captada por meio do movimento dos elétrons, né? Então, os elétrons, eles são partículas, né, menores que vão formar matéria, que foi o capítulo que a gente está vendo, né? Então, esses elétrons, eles são formados, né? Vão formar os átomos são compostos pelo núcleo e pelos elétrons, e esses elétrons, quando se movimentam, vão formar as correntes elétricas. E aí, como vocês veem aí na imagem, a gente tem um poste, né? Então, essa corrente elétrica ela vai ser conduzida por meio desses fios de cobre e vão sair de uma subestação até chegar na nossa residência. E aí, essa energia, ela nunca é criada, mas sim transformada. Então, nós temos vários meios de transformação de energia, né? Nós temos convertendo energia elétrica em energia térmica, né? Como, por exemplo, quando eu tenho o caso de um aquecedor. Energia química e energia motora, né? Ou também energia cinética, que é o caso do corpo humano, né? Então, a gente tem como combustível aí os alimentos, e esses alimentos vão ser convertidos em energia para nossas atividades diárias, né? Para a gente correr, para a gente falar, se movimentar.
E a energia química podendo ser convertida em térmica, motora ou sonora, né? Que é o caso do combustível dos automóveis, tá bom? Então, o automóvel, para ele se movimentar, né, ele precisa de combustível. E aí ele pode se movimentar por meio desse combustível, produzir calor por meio do combustível e ruídos também. Então, a energia ela pode ser convertida de diversas formas, né? Então, ela não é criada e sim convertida em outros tipos de energia. Bom, pessoal, era isso. Eu vou deixar uma atividade para vocês da página 222 e 223. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.